Jesus nos ajude a acertarmos mais e errarmos menos, todos os dias, já que as nossas imperfeições são enormes. O comércio varejista costuma criar alguns dias de homenagens diversas, tendo como objetivo vender mais, faturar mais, ganhar mais. E nós entendemos, é o mundo que nós vivemos. Nós não levamos muito a sério o dia disso, dia de aquilo, dia do morango, né? Tem até dia do morango. Daqui a pouco tem o dia do texto, da manga, né? Etc. Mas há duas datas que nós, pelas quais temos um carinho todo especial. Primeiramente é o Natal, porque o Natal nos lembra Jesus, nos lembra a missão do Cristo na Terra. E a outra data é o Dia das Mães, que nós achamos que as mães bem merecem essa justa homenagem. É uma missão muito difícil do espírito feminino na Terra, a missão da maternidade. Então nós queremos nessa noite dizer, com a ajuda desses intelectuais do mundo espiritual que subsidiam a nossa incompetência, dizer duas palavrinhas sobre a missão das mães na Terra. Debruçamo-nos na janela das recordações para ver desfilar na passarela dos séculos os fantasmas das civilizações mortas. Vemos sobre brancos promontórios os escombros das cidades mortas, verdadeiros ossuários silenciosos, a falar de que as glórias humanas são para lá de perecíveis. Ali estão os palácios desmoronados dos poderosos, dos reis de todos os tempos, que se transformaram em escombros, onde os ventos da noite cantam as suas canções dolentes, e onde os escorpiões fazem seus ninhos. Lançamos os nossos olhos às páginas da história a catalogar os grandes conquistadores do mundo, desde as eras remotas, quando aqueles povos assírios que viviam ao norte da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, populações inteiras que se dedicavam exclusivamente à guerra, que nada semeavam, que nada plantavam, que nada colhiam, que nada construíam, a não ser os armamentos bélicos, e que desciam pelas planícies a saquear aldeias indefesas, em busca dos seus mirrados patrimônios, que eram levados como despojos para a sede de reis sanguinários e cruéis. Alexandre, da Macedônia, cruzara todos aqueles povos e estender os seus domínios até os confins da Índia, com seu braço forte, ceifando cabeças, deixando atrás de si um rastro de sangue e fumo naquelas expressões de crueldade. Gengis Khan, 100.000 cavaleiros fortemente armados devastavam as estepes da Rússia,
também deixando rastros de sangue e miséria nos povos vencidos. Então, meus amigos, conta uma lenda que uma certa feita os anjos procuraram a Deus para mostrar as paisagens da terra ensanguentadas e o que se poderia fazer por um mundo infeliz e cruel como o mundo terrestre. Então, o Criador ouviu aquele conclave de seres angélicos e, na sua magnânima sabedoria, ele tirou do próprio peito uma falena de luz e, com as suas mãos sábias e compassivas, burilou um anjo de bela e grande perfeição e o intitulou de Anjo do Amor Materno. Encarregou aquele anjo de que toda a mulher, ao gerar o seu primogênito, receberia deste anjo um toque, transformando-a em mãe. E aquele anjo começou a viajar pelo mundo, a tocar todas as mães, que passavam a guardar em seu coração um misterioso segredo que nem todos os filósofos do planeta conseguiram explicar à posteridade. O mistério que exige da ligação da mãe com o seu filho. Por que as mães se imolam pelos próprios filhos? É o toque daquele anjo celeste do amor materno. No norte da África vivia uma mãe de grande sofrimento, porque um espírito amoroso que desceu à terra para receber no seu ventre, junto com outras mães, espíritos que deveriam encaminhar. Ela era mãe de Cipião, aquele cognominado o africano. O seu braço parecia de aço a empunhar o gládio que ceifava vidas sem dó nem piedade, deixando as areias do deserto banhadas de sangue. Os historiadores registraram essas páginas como verdadeiras glórias de uma mente poderosa e brilhante e de um braço robusto a conduzir uma pleiade de guerreiros imbatíveis e indomáveis. Mas aquela mãe sofria porque havia assumido a responsabilidade diante do Senhor de dar a vida àquele filho que ela amava profundamente, numa oportunidade celeste do solo terráqueo. Mas o anjo do tempo rola a sua missão e faz cessar todas as conquistas humanas. E passaram-se os tempos. Esse peão se viu com todos os seus soldados, os guerreiros temíveis, naquelas zonas mais tristes dos umbrais do planeta terrestre. Então o Senhor novamente chamou aquele grupo de espíritos femininos para que eles novamente repetissem a missão, mas não mais nas glórias dos reinos felizes e dominantes de antanho, mas sim entre as tribos primitivas da África selvagem. E aquela pleiade de mães reencarnou na pele do irmão africano das tribos primitivas para receberem aqueles
guerreiros mais contundentes e empedernidos como filhos, não mais poderosos, mas como os descendentes da África, das selvas, da pobreza, da miséria. Passaram-se os anos e eis que esses 300 principais guerreiros cruzam o Oceano Atlântico no bojo dos navios negreiros. Aqueles que morriam da febre eram lançados ao mar para os peixes. E aquela carga é depositada no Porto do União, na Baía de Todos os Santos de Salvador. E o rico fazendeiro, latifundiário imenso, resgata todos aqueles 300 guerreiros, como filhos da África, para trabalhar o campo, o plantio da cana-de-açúcar, porque crescia a lavoura naquela época. E passam-se os anos. E segundo os costumes da época, como aqueles negros tinham nomes incompatíveis com a língua portuguesa, segundo os critérios eclesiásticos, foram batizados com nomes dos santos cristãos. E Cipião, era dia de São Joaquim, foi batizado com o nome de Joaquim. Durante largos anos, aqueles negros conversavam entre si, porque sofriam imensamente os clamores da escravidão, dores lancinantes, desconfortos mil. Era a má alimentação, era a pobreza, eram as enfermidades, a truculência dos feitores e os castigos no tronco. E eles planejavam como fugir daquela fazenda. E Joaquim, que era um negro forte, jovem, bonito, a todos convencia a adiar aquela empreitada, porque o capitão do mato era inclemente no retorno daqueles que eram pegos na fuga. Mas um belo dia, Joaquim viu a sua velha mãe morrer sob a chibata no tronco, porque havia derramado o café na saia da sinhá, e merecerá a morte. Então os negros estavam revoltadíssimos, como a insensibilidade se fazia transferir para o dorso de uma anciã, um simples equívoco de serviços domésticos. Então eles planejaram durante um ano como fugir da fazenda. Conheciam as matas, eram robustos, acostumados a andar pelo mato descalço, tinham os pés tão grosseiros que não precisavam de calçados. E eles conheciam uma erva que, quando queimada, produzia uma fumaça entorpecente, que hoje nós chamamos de maconha, para a nossa infelicidade, para a infelicidade da nossa juventude desavisada. Então eles deixaram tudo absolutamente planejado. Eram 4 truculentos feitores, enquanto 3 dormiam, um vigiava, mas os negros queimavam aquela palha, e como à noite a friagem fazia baixar a fumaça, aquele gás penetrava por toda parte, e aquele feitor truculento, que era o vigia da noite, acabou adormecendo. Os negros foram lá, o desarmaram, encheram a sua boca com algodão, passaram uma tira de pano, acorrentaram fortemente
no tronco onde os negros costumavam perecer sob a chibata. E lá dentro levaram também a fumaça e conseguiram adormecer os outros 3 feitores. E quando a coruja deu o pio da meia-noite, os 4 feitores estavam presos ao tronco. Então os 300 e poucos negros ganharam a selva. Chegaram ao rio. Se passassem para o outro lado, deixariam um rastro, mas já estavam preparados. Eles tinham troncos e, como canoas, seguiram o leito do rio durante léguas, não deixando quaisquer rastros para serem perseguidos. A uma região muito distante, atravessaram do outro lado do rio, e durante a noite viajavam e dormiam durante o dia, enquanto sentinelas dos altos das árvores olhavam à distância. E lá foi aquele grupo caminhando durante mais de 30 dias, e chegaram a uma região onde havia um grande rio e uma floresta inexpugnável adiante. Ali pararam e começaram a construir as suas casas. Não casas convencionais, porque eles conheciam toda a região, e fizeram como palafitas, porque quando chegava a cheia do rio, as casas ficavam no ar, e quando o rio baixava, a fertilidade da região tornava o campo exuberante, e ali viviam aqueles 300 homens, naquele primeiro quilombo que a nossa história não registrou. Joaquim envelheceu, passou a ser chamado pelos negros de Pai Joaquim, com a sua carapinha branca, a lembrar-se da sua mãe com lágrimas de emoção. E viviam naquela região, e ali chegaram os silvícolas, os índios. Surgiram os mamelucos, alguns brancos, e a aldeia cresceu. Pai Joaquim era o juiz de paz, era o parteiro, era o sacerdote, era o prefeito, era a autoridade. E aqueles negros o respeitavam profundamente, aquele espírito líder que estava ajustando a consciência do seu passado de grandes erros, graves equívocos, como guerreiro do passado. Então ali havia um sino colocado por aquele dirigente. Quando surgia alguma ocorrência terrível na aldeia, alguém tocava o sino e todos se defendiam. Todos corriam para as suas palafitas, trancavam janelas, portas, e assim se defendiam. Atravessar o rio e entrar na floresta densa era quase que morte certa. Muitos iam e traziam as empiras, as ervas, algumas caças, e assim vivia aquela comunidade com relativa felicidade, porque eram homens livres. Cultuavam as suas religiões africanas, e os espíritos desencarnados de origem africana ali chegavam movimentando a mediunidade, ajudando aquele pai Joaquim a curar os enfermos, a lhes ensinar a manipulação das ervas, de todos os recursos da natureza. Mas um belo dia tocou o sino, e todos correram para as suas palafitas, subindo uma escadinha, fecha a porta, guarda os filhos, silêncio na aldeia. E todos olharam
pelas frestas, uma imensa onça andava pela areia da praia. Uma das mães contou aos filhos: 1, 2, 3, 4, faltava um. Meu Deus, o que houve? Faltava justamente o mais velho. Era uma escadinha de filhos pequenos, e ela vai à fresta da janela e vê lá no meio do rio, com água pelo peito, o seu filho. E a onça, como bom felino, não se miscuía com a água. Ficava caminhando com passos largos, as suas patas possantes, de unhas que eram verdadeiros punhais afiados, esperando que o menino saísse da água. E lá estava o menino trêmulo de frio, de pavor, de horror, de medo. E quando a mãe viu aquela cena, ela disse aos filhos: vocês fiquem aí, não saiam em nenhuma hipótese. Abriu a porta, saiu, trancou por fora, desceu a escadinha e mal pisou na areia da praia, já o imenso felino virou-se, porque as suas percepções são muito aguçadas. Então ela estugou o passo, encheu-se de coragem, atravessou a areia da praia, passou junto da onça que se preparou num bote mortal, entrou na água e pegou aquele filho que era uma pedra de gelo. O menino enfiou a cabeça, não queria olhar. Ela caminhou calmamente, passou pela onça novamente e toda a aldeia vibrava de emoção. O que aconteceria com aquela mãe? A onça deu um passo atrás, como se preparasse um bote terrível. E aquele bote era inexorável. Nenhum ser humano resistiu ao ataque de uma grande onça. Ela passou pela onça séria, foi até a escadinha da sua palafita, subiu, abriu a porta e entrou e colocou o filho no meio da sua sala. Então toda a aldeia ficou assim, perplexa. Meu Deus, o que aconteceu? É um milagre. Por que a onça não atacou? Eu pergunto aos irmãos aqui presentes: por que a onça não atacou aquela mãe? Por uma razão muito simples, meus irmãos. Porque a onça era mãe também. E ela havia sido também como um animal tocada pelo anjo do amor materno. Essa é uma história daqueles irmãos africanos. Muitos colaboram com esta casa. São irmãos que protegem e garantem a nossa segurança ante os espíritos desocupados que se infestam por toda parte. Mas eles são a nossa tranquilidade. Eles são aqueles irmãos que nos amam profundamente na sua simplicidade. Uma outra história que o mundo espiritual nos traz é a história do padre Antônio Tomás, que foi um sacerdote no estado do Ceará. E ele guardava uma imensa tristeza, porque uma das suas paroquianas havia se envolvido com um cavalheiro que a infelicitou. E
que quando alguma coisa palpitava no seu ventre e que ela via suas formas comprometidas, aquele amor que parecia eterno evadiu-se, deixando-a numa situação das mais difíceis, que nós, espíritas, não recomendamos. Que aquela mãe, tendo nos braços um filho que não podia sustentar, ela encontrou no meretrício a saída, a solução das suas necessidades financeiras, que nós não recomendamos. Mas era aquele amor de mãe: eu perco a minha vida, eu destruo a minha vida, mas o meu filho sobrevive. Então, meus amigos, as mães são heroínas anônimas. Elas se deixam imolar para que vivam as criaturas do seu ventre. Então o padre Antônio Tomás ficou assim, muito triste com tudo isso. Então ele construiu um abrigo para as mães solteiras. Hoje, no nosso São Paulo moderno, isso já não é problema. Mas lá naquele Nordeste, há décadas passadas, era um problema gravíssimo. A mãe solteira não tinha vez, não tinha oportunidade. O problema social era gravíssimo. E ele construiu um lar para as mães solteiras. E dedicou a sua vida a essa obra. Foi expulso pelo clero. Teve as suas insígnias cassadas e não pôde mais exercer o seu sacerdócio, o sacerdócio dos homens, mas que substituiu pelo sacerdócio divino. E ele nos traz uma das suas mais belas páginas. Diz ele: esta mulher de face escaveirada, que vês tremendo em ânsias de fadiga, estendendo a quem passa a mão mirrada, foi meretriz antes de ser mendiga. Ontem, de beijos e volúpia ardente, fosse quem fosse, dava a qualquer hora os seios brancos e os lábios sorridentes. Hoje, triste, embalde chora, pedindo esmola àquela mesma gente que de seus beijos se fartaram outrora. Meus amigos, nessa noite em que direcionamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas palavras para reconhecer a grandeza das mães, a celeste missão das mães na terra, pretendo me lembrar, sob a inspiração desta falena de luz que se veste de sol, que nesta noite nos traz a sua sensibilidade. Deseja esta alma celeste direcionar a bênção de carinho às mães aqui presentes, as mães que são mães pelo corpo e aquelas que são mães pela alma, aquelas que se doam especialmente ao filho alheio, que é uma glória celeste. E ela deseja, meus irmãos, nos pintar um retrato de mãe, a mãe das mães. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego do além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento,
sentará-se a chorar. Nisto, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Responde o interpelado, claramente agressivo: sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não viste falar de Judas, o traidor? Sou eu, aquele que lê a vida do Senhor. Vejam, meus amigos, meus queridos irmãos, como dói o meu coração, porque a princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus martírio, dor, sangue em cruz, e em flagelo e aflição, eis aqui a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me sofrer esse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nunca sabereis a mágoa que me agita, nunca penetrareis a minha dor infinita. O assunto que lastimo é somente meu. Mas a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do Pai jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando o filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Breve terás uma reencarnação nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Mas Judas a interrompeu, rude pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois que me enforquei num galho de figueira para despertar na dor, sem mais poder fugir da vida verdadeira, fui buscar consolo e força de viver aos pés da pobre mãe que me forjava o ser. Ela me viu chorando, escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era apenas o espírito do mal, e me impôs terrível retrocesso à zona infernal de onde certamente eu vinha. Ah, como detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me falou de amor, eu sou apenas um monstro sofredor. E assim a dama respondeu docemente: por que mais me desprezas? Não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te novamente a vida maravilhosamente revestida de paz, amor, fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e
descansam. Judas, nesse instante, como se olvidasse a própria dor gigante, como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me tratais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial, de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. E que ela nesta noite nos abençoe, meus irmãos. Agradecemos a ajuda dos amigos espirituais que nos trouxeram as suas páginas a dedicar às mães aqui presentes. Que o Senhor nos abençoe e que assim seja.